Até agora você viu então como calcular a quantidade de sementes por hectare e como transformar essa quantidade em sementes por metro. Agora a gente vai saber como que você vai colocar, como que você vai fazer com que essa máquina distribua essa quantidade de sementes por metro. Para isso, vamos entender um pouquinho do funcionamento das semeadoras. Geralmente, os modelos mais comuns, eles são acionados por engrenagens. Eles vão pegar o movimento da roda de transporte da máquina, que também é chamada de roda motriz, e através de um sistema de correntes e eixos e engrenagens, ele vai transmitir a rotação até o disco da semente. Pode ser esse disco horizontal aqui, ou um disco pneumático também, um disco de um sistema pneumático. Como que eu altero, na verdade, a quantidade de sementes por metro? Eu preciso alterar a velocidade de rotação do disco de semente. Se eu fizer esse disco girar mais rápido, com a semeadora na mesma velocidade, então eu distribuo mais sementes. E o contrário também é verdadeiro. Se eu fizer esse disco girar mais devagar, com a semeadora andando na mesma velocidade, então eu distribuo menos sementes. Para isso, eu tenho um conjunto de engrenagens aqui que vai fazer com que essa velocidade do disco de sementes seja alterada. Então isso aqui eu tenho como se fossem as marchas da bicicleta ali. E se eu mudar a configuração dessa corrente aqui, eu vou estar alterando a velocidade do disco, consequentemente a quantidade de sementes por metro, tá ok? Para entender essa questão da relação dessas engrenagens, eu preciso entender bem o conceito de motora movida. Então tem uma foto aqui da engrenagem de bicicleta, que é bem familiar para nós, né? Eu tenho essa engrenagem maior, que é onde eu faço força, que vai rodar, vai girar essa corrente, e essa corrente vai fazer com que essa engrenagem aqui, que está ligada na roda, gire. Então, qual que seria a engrenagem motora e a movida nesse sistema? A motora é essa, ou seja, a engrenagem que faz a força. E a movida é essa, que é a que recebe o movimento. Outra coisa que a gente precisa entender também é o que a gente conhece como relação motora-movida. Imagine que essa engrenagem motora tem 25 dentes e essa movida tem 12 dentes. Para eu conhecer a minha relação motora-movida, eu vou pegar 25 dividir por 12, isso vai me dar 2,08. Ou seja, a cada volta da engrenagem motora, eu tenho duas voltas da engrenagem movida. Essa que é a relação motora-movida, então. Para regular a quantidade de sementes, então eu preciso responder a duas perguntas. Primeiro, qual a quantidade de sementes que eu desejo? Essa quantidade já foi respondida com 14 sementes por metro. Se você não viu as duas primeiras partes dessa videoaula, que foi onde nós chegamos nesse valor de 14 sementes por metro, basta clicar aqui para a parte 1 e aqui para a parte 2. A outra pergunta que eu preciso responder é: qual o conjunto de engrenagens que eu devo usar para que a máquina distribua essa quantidade? E essa é a pergunta que a gente vai responder agora. O primeiro passo, então, eu preciso saber quais engrenagens estão sendo usadas atualmente na máquina. Eu tirei uma foto de uma etiqueta que fica ali na semeadora, perto das caixas de engrenagem, e ela tem esse esquema. Eu até coloquei os números aqui para ficar mais fácil a visualização. E aqui seria a foto do conjunto de engrenagens dessa mesma máquina. Então, ele já tem mais ou menos o desenho e eu preciso ver essa corrente aqui e quais engrenagens que ela está pegando. Aqui, muito provavelmente as engrenagens foram mexidas, que é uma coisa comum de acontecer no campo. Então, caso o desenho daqui não bata com o que está na realidade aqui na máquina, eu posso também contar os dentes dessas engrenagens, tá bom? Bom, vamos considerar então que eu olhei lá na máquina e eu vi que a corrente está presa na engrenagem de 26 dentes na motora e na de 19 dentes da movida. Se eu fazer essa relação, eu tenho 26 dividido por 19, que dá 1,37. A outra coisa que eu preciso saber é verificar quantas sementes por metro a máquina está distribuindo com esse conjunto de engrenagens aí. Então, o que eu vou fazer?
Eu vou dar uma quantidade de metros, que aí é você que vai escolher. Lembrando que quanto maior a quantidade, mais preciso vai ser a medida. Só que também eu não posso andar demais, porque senão eu vou gastar muito tempo com isso, tá? E a outra coisa importante também é eu coletar em mais de uma linha, para ser mais preciso. Eu preciso estar com o disco de sementes que vai ser utilizado, porque dependendo do tamanho, do diâmetro do disco, isso vai ser influenciado também. Tá? O tamanho do disco também influencia na regulagem, então preciso colocar o disco de semente que vai ser utilizado. Em uma área cultivada, porque falei que é a roda motriz da máquina que vai tocar todo o sistema. Então, numa área cultivada, eu já vou estar considerando a patinagem dessa roda. Então, como exemplo, imagine que eu coletei sementes em 5 linhas, eu posso coletar isso entupindo o tubo de sementes, amarrando um saquinho, aí vai da criatividade de cada um. Eu coletei em 5 linhas, andei 2 metros e eu contei 200 sementes nesses 2 metros e nessas 5 linhas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dividir 200 por 5, então caiu uma média de 40 sementes por linha. E desses 40 eu vou dividir por 2 e eu chego no resultado de 20 sementes por metro. Ou seja, com essa relação de engrenagem, 26 na motora, 19 na movida, a relação de 1,37, essa máquina está distribuindo 20 sementes por metro no disco que eu estou usando. Agora eu chego no terceiro passo, então, que é calcular a relação motor a movida que vai ser necessária para eu distribuir a quantidade de sementes que eu desejo. Aí eu descobri então que a minha máquina está distribuindo 20 sementes por metro na regulagem de 1,37, na relação motor a movida 1,37. Para distribuir as 14 sementes por metro que eu desejo, qual seria a relação que eu preciso? E aí simplesmente é uma regra de 3. Fazendo essa regra de 3, eu chego no valor de 0,96. O quarto passo, então, que eu preciso, e a última coisa que eu preciso fazer também, seria encontrar o par de engrenagem que mais chega perto dessa relação, da relação de 0,96. Mais uma vez eu tenho a foto aqui da etiqueta para mostrar quais engrenagens que eu tenho disponíveis. Geralmente o que o pessoal faz é dividir várias no chute aí, escolher uma motor e uma movida e dividir até achar um número perto de 0,96. Eu acho esse processo bem trabalhoso. Para aquela situação de campo, a dica que eu dou é a seguinte: escolhe uma engrenagem motora, divide pela relação e você vai chegar num número de engrenagem movida. Caso essa engrenagem movida tenha dentre as opções, eu cheguei no meu par. Se não, eu preciso encontrar outra motora, dividir pela relação até achar uma movida correspondente ali com as opções que eu tenho. Para fazer isso, então, eu vou escolher 26 como motora, eu divido então pela relação e eu chego no número de 27 da movida. Você vê que eu não tenho essa opção de 27 aí na movida, então eu preciso escolher outra engrenagem motora. Vamos escolher aqui a próxima da lista, a engrenagem de 22 dentes. Então, eu escolhi de 22 dividido por 96, dá 22,91. Para aproximar, dá os 23 dentes da movida. Então, eu tenho 23 ali na opção. Ou seja, para que eu distribua as 14 sementes por metro que eu calculei, eu preciso colocar a corrente na engrenagem motora de 22 dentes e na engrenagem movida de 23 dentes. Para que a gente possa fixar melhor essa conta, eu vou deixar um exercício aqui. Imagine que eu preciso distribuir as mesmas 14 sementes por metro. Eu coletei as sementes de 5 linhas, andei com a minha máquina sobre uma área cultivada e com o disco de semente que eu vou usar, 2 metros, e eu contei 120 sementes nessas 5 linhas nos 2 metros. Eu vi lá também que engrenagens que estavam sendo utilizadas, eu estava com 18 dentes na motora e 23 na movida. Aqui está a lista das engrenagens então, que eu tenho disponíveis na motora e na movida.
Então eu preciso saber agora qual o par de engrenagem que eu vou usar para distribuir essas 14 sementes por metro. A resposta final é 18 por 20. Então agora é só você fazer a conta para fixar. Espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que tenham gostado. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente que a gente dá mais esclarecimentos também, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!